Boa noite, meninos, tá? Queridos alunos aí. Filhotes, né? Está tarde já, quase 1 hora da manhã, mas é o horário que a gente está buscando ali para ver se a gente consegue amenizar um pouquinho o barulho. O condomínio aqui é barulho, é gente buzinando, cantando e apitando. E a turma aqui de casa tá todo mundo, às vezes um precisa do computador, outra coisa, mas resumindo, tá? O que vale é a intenção, meninos, né? Estamos aqui para auxiliá-los, tá? Então vou para o pessoal que a gente começou a trabalhar com vocês com compostos orgânicos, né? Então a gente já tinha trabalhado carboidratos, vai fazer uma aulinha hoje, mostrar uma projeção para vocês de lipídios, né, para fazer uma revisãozinha, né, está sendo colocado, postado uma lista para vocês, se não me falha a memória, a lista já está no portal. Amanhã, né, eu vou ver se der tudo certinho aí, de acordo com as outras atividades também que a gente tem de outras escolas aí. Vou gravar uma aulinha de proteínas, né, para vocês e vai vir uma lista também, tá? E nessa lista, filhotes, aí de proteínas, eu coloquei interessante que foi um gabarito comentado no final, né? Já que a gente não está com esse contato direto com vocês, né? Então aí eram uns exercícios legais e além do gabarito, ainda tem um comentário lá do gabarito. Tranquilo? E espero que todo mundo esteja respeitando aí a quarentena, né? A coisa está séria, está complicada, né? Nós não chegamos ainda naquele pico lá de transmissão, mas se a gente fizer a nossa parte, não vamos conseguir superar, tá? Mas saudade de vocês, vocês sabem que a gente tem. Como eu falo, a recíproca não é verdadeira, né, por parte de vocês, mas eu vou ir seguindo, vou continuando aí, quem sabe, né, a gente consegue aí atingir esse objetivo no final, todo mundo. Falou? Então, vou projetar aqui para vocês para a gente fazer uma abordagem aqui, tá? Paciência. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a paradinha aqui para não atrapalhar vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar lá. Bom, queridos, então tá aqui, né? A gente vai trabalhar com vocês para essa aulinha de lipídio, né? Um importante componente orgânico, né? Indispensável, né? A constituição aí de todos os seres vivos. Se a gente pegar aí o próprio corona, né? Quem está acompanhando aí sabe que uma das formas de prevenir, né, de tentar combater essa transmissão é justamente utilizando-se do álcool, né, e não só do álcool, mas do detergente. E a gente sabe que esses dois componentes eles agem bem, né, em estruturas, o que é estruturas lipídicas. Basta lembrar que o coronavírus é um vírus envelopado, né, e por ser envelopado, lembra que o envelope, né, a composição dele é muito semelhante à membrana das células. Né? Então, uma composição que é composição lipídica associada a proteínas ali, tá? Enfim, mas vamos lá para nossa aulinha então. Aqui, filhote, só mostrando para vocês aí, deixa eu ver aqui que eu ainda estou apanhando dessa questão dessas aulas aí online, meninos, né? Mas está aqui, ó, né? Então, uma das funções importantes dos lipídios, né? Fazer a composição da membrana da célula, né? Já que a gente considera aí, né, a teoria celular, por mais que a gente está vendo todo esse enfoque de vírus ali, hoje a comunidade científica, né, já adota uma possível classificação, né, de vírus dentro de um mundo vivo, de uma partícula viva, né, nós acabamos ainda continuando ali como o padrão da célula, como sendo a unidade básica do ser vivo. Mas, enfim, não vamos desprezar aí os vírus, não essas partículas, não, porque a gente está vendo a dor de cabeça que, né, o SARS-CoV-2, como é o nome dele, né, tá causando aí pro mundo todo, tá? Então aqui uma imagem onde os lipídios fazem parte, né? No caso aqui a gente está caracterizando, né, né, dos lipídios, um dos grupos lipídios que são os chamados fosfolipídios, tá? Então vou passar aqui para vocês. Queridos, aqui nessa primeira projeção aqui, algumas informaçõezinhas interessantes, né? Entre elas, tá? Lembrar o quê? Lembrar que os lipídios têm uma característica interessante, importante, que é de serem moléculas do que? Apolares, né? Sendo apolar, né? Então a gente sabe que o quê? Que a solubilidade em água acaba sendo uma propriedade que para algumas funções são importantes. Entre elas, o que? A questão da reserva energética, né? Então a questão de depositar, né? Se fosse uma substância solúvel, com certeza não armazenaria com facilidade.
né? Atuar como impermeabilizante, principalmente para evitar a perda de água, né? Então, quer dizer, a propriedade de insolubilidade, né, uma molécula polar, acaba favorecendo o papel que desempenha. Por outro lado, tá? Nós sabemos o quê? Que existe uma preocupação também, né? E qual que seria essa preocupação? Né? Então, a gente sabe que quanto mais apolar, né, o ácido graxo, né, o lipídio, né, mais difícil vai ser de ser transportado que com a água. Né? E a gente tem que lembrar que os grandes problemas associados, né, à questão principalmente das gorduras, né, dos glicerídeos, é justamente os problemas cardiovasculares. Né? Lembrando que o sangue, né, tem na sua grande parte a composição é o plasma, constituído que quase na sua totalidade de água, né? E se eu tenho uma substância, né, que ela é o quê? Que ela é apolar, que ela é difícil na realidade de ser transportada pela água, né? Porque lembra que a água ali tem o quê? Tem uma forte coesão entre as suas moléculas. Então, qual que é a lógica então? Depositar, né? Então, quanto maior a concentração desses ácidos graxos na corrente circulatória, em contato com a água, maior vão ser as chances dele depositar ali e ocasionar aí alguns probleminhas de saúde, tá? Mas isso daí, num outro momento, no sistema cardiovascular, vocês vão abordar isso aí direitinho. E no finalzinho aqui, a gente vai fazer uma abordagem ali, né, a respeito do HDL, do LDL, e a gente pega e comenta com vocês. Tranquilo? Beleza? Bom, algumas funções, né? Então, aqui, ó, reserva de energia, né? Então, aqui a gente está caracterizando o que é o tecido adiposo, né? Então, a gente está falando de glicerídeo, está falando de adipócito, né? Células gordurosas, que nós sabemos que tem um papel fundamental, né, para os animais, principalmente em situações onde a ausência de carboidratos ela pode ser compensada aí pelo uso da gordura como fonte direta de energia. Não é vantajoso, né, o corpo deixar de usar combustível, né, usar o carboidrato, né, como principal combustível para obter energia para usar a gordura. Mas a gente sabe que essas situações podem acontecer, em alguns casos até o que, né, esteticamente auxilia, né, as famosas dietas ali, onde a privação de carboidratos faz o corpo buscar energia diretamente onde ela está armazenada. Então, reserva energética, papel importante. Papel estrutural, né? Acabamos de ver no primeiro slide lá, componente da membrana plasmática, né? Uma composição importante, né? O principal envoltório das nossas células ali. Isolante térmico, né? Assim como que o tecido adiposo é reserva energética, atua como isolante térmico ali, fazendo parte ali da nossa terceira camada da pele, né? A chamada tela subcutânea, camada subcutânea. Né? Alguns autores podem ainda usar o termo hipoderme, né? Então, estando ali atuando como isolante térmico, ajudando no processo de termorregulação. Para nós, mamíferos, né, e aves, nós sabemos que esse controle da temperatura, né, principalmente na homeotermia, na endotermia, favorece muito o processo migratório, né, favorece muito a capacidade de sobreviver, né, de se adaptar em ambientes onde há uma oscilação de temperatura, principalmente temperatura muito abaixo, o que poderia aí levar a situações de hipotermia, etc. Mas a gente tendo esse isolante térmico ali, isso acaba favorecendo. Impermeabilização, filhotes, né? Então, quando a gente está falando de impermeabilização, que vem principalmente em provas, são situações dos cerídeos, né? E aí, na botânica, nas plantas, a gente sabe que uma das adaptações importantes para a conquista do ambiente terrestre não foi só o desenvolvimento, né, das estruturas vegetativas, raiz, caule, folha, não. Né? Uma das características importantes também que a gente trabalha é o desenvolvimento da cutícula, né? Porque a cutícula ela vem como uma camada, né, e que atua na realidade como que como uma forma de proteger, não só contra a incidência direta dos raios solares, né, mas também para evitar a perda excessiva de água, tá? Então depois a gente comenta um pouquinho para vocês. Função hormonal, né? Então aí, praticamente a gente tem o que? A gente tem os esteróides, né, o colesterol, né, que é o famoso lipídio, né, com função hormonal, participando da composição não só de hormônios sexuais, mas também de hormônios das adrenais, né? Vamos citar daqui a pouco para vocês, tá? E os carotenoides, né, que atuam como pigmentos, podendo ser encontrado em várias regiões do vegetal, pode ser encontrado na raiz, pode ser encontrado no caule, em frutos, tá? Então, tendo esse papel importante como pigmento. Lembrando, né, que o que quando a gente fala de pigmento não é só necessariamente na botânica para coloração,
né? Quando a gente fala de pigmento, sempre vem em mente o quê? A questão da fotossíntese, captação de luz, né? Então, os carotenoides acabam sendo pigmentos, tá? Acessórios da fotossíntese, tá? Além da clorofila, que é o principal deles, tá? Tranquilo? E aqui embaixo, tá? Os lipídios não são solúveis em água, né? Mas são solúveis ali em solventes orgânicos, né? A gente tem o cloroformo, tem o éter, né? Tem outros aí componentes no qual os lipídios podem ser dissolvidos. Tranquilo? Bom, aqui a classificaçãozinha, né? Que não é de segredo para ninguém de vocês, tá? Então aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha, quando eu estou apanhando ainda, viu, meninos? Essa questão de não conseguir dominar todas as manhas aqui, mas o que vale é a intenção. Então, tá aqui os glicerídeos, quando falar de glicerídeo, óleo, gordura, né? Tecido adiposo, reserva energética. Então, quer dizer, predomina muito os glicerídeos quando a gente fala de gorduras, tá? Cerídeos, né? As ceras, por mais que pode ser encontrado em aves, né? Atuando como impermeabilizante, o cerume do ouvido, mas a gente acaba tendo uma predominância também na botânica maior, principalmente compondo ali algumas camadas celulares, tá? Esteroides, né? Esteroides, né? Os famosos esteroides anabolizantes, sempre vem à cabeça o que é a testosterona, né? Então, lembrar de hormônios sexuais ali. E os carotenoides, né? O caroteno, lembrar do caroteno, vitamina A, lembra de cenoura, lembra da pele, visão, né? Lembra lá da cegueira noturna, lá em vitaminas, depois de vitamina A, vai ser vamos voltar, né, a falar para vocês isso daí, tá? Então, adiante. Aqui uma classificaçãozinha, né, básica, mostrando alguns aspectos importantes para a gente lembrar, né? Então, quem são os glicerídeos? São os óleos, né, e as gorduras, né? Alguns pontos são interessantes, que às vezes ajudam o aluno na hora de estudar, lembrar o que óleo de origem vegetal, gordura origem animal. Isso acaba sendo o quê? Acaba tendo essa predominância, né? Ninguém está falando que não existe óleo, né, que são encontrado em animais e que gorduras também podem ser encontradas em vegetais, mas normalmente por causa dessa o quê? Dessa predominância no nosso dia a dia, a gente acaba tendo o quê? Os óleos, né, que são encontrados na forma líquida, na temperatura ambiente, normalmente são de origem vegetal. Aí no nosso dia a dia nós temos uma cacetada deles aí, né? Desde o azeite até os óleos que são comercializados nas farmácias, né? Óleo de copaíba, óleo de carnaúba, aí vem a óleo de soja, canola, e aí vai, né? É óleo para dar com pau. Né? E gorduras, né? Quando a gente fala de gordura, a gente sempre caracteriza algo sólido, né? Então a gente sempre lembra na realidade de quê? De alimentos gordurosos. Você está falando do toicinho, né? Você está falando, né, do toucinho, né? Está falando da banha, né? Está falando da gordura saturada, da gordura animal, tá? Outro aspecto interessante, né, que ajuda também a gente a associar, lembrar, né, é caracterizar os óleos, né, como sendo rico em ácidos graxos insaturados, a gente vai mostrar a molécula depois, e as gorduras como sendo o quê? Ricas em ácidos graxos saturados, né? E quando fala de saturação, sempre aquela preocupaçãozinha, né, com relação que a deposição no interior dos vasos e aí aumentando aí a predisposição a problemas cardiovasculares, tá? Tranquilo? Então, esses são os glicerídeos, óleos e gorduras, tecido adiposo, né? A questão do reserva energética, isolante térmico, então aí a gordura propriamente dita, tá? Os cerídeos, como a gente já comentou com vocês, né? Tá aqui, a atuar como impermeabilizante, tá? E para as plantas tem um papel fundamental, né? Principalmente nas folhas, né? Quando a gente for estudar botânica, né? A gente vai apresentar para vocês que uma das características importantes para adaptação foi o desenvolvimento da cutícula, né? Sem sombra de dúvida nenhuma, principalmente nas folhas, tá? Então, evitando aí essa perda excessiva de água. E aqui, ó, nas abelhas também, às vezes pode aparecer para vocês, né, como um elemento importante ali nas colmeias, né? Então, às vezes o aluno fica, né, qualquer detalhezinho que aparece lá, se ele é só de origem vegetal, né, aí o menino fica o quê? O menino só lembra da botânica, só lembra do professor falar, não, tem animal também, né? Tem o cerume do ouvido, tem a colmeia, as aves, né, podem usar alguns cerídeos ali na impermeabilização, tá? Então, tem origem animal e tem origem vegetal. Aqui, como eu falei para vocês que eu ia mostrar, tá aqui o esqueminha do ácido graxo, né, insaturado, né, tá aqui a composição, ó, né, então nós temos o glicerol,
tá? E uma cadeia longa ali de ácido graxo, tá? E aí, o que que acontece? A gente mostra às vezes para o aluno, às vezes aparece essa identificação, né, para o aluno lembrar, né, às vezes até mesmo na diferenciação de óleo, gordura, né, para caracterizar se é ácido graxo insaturado ou saturado, né? Então aqui, ó, nós temos, né, o glicerol, tá? E nós já temos aqui, eu esqueci o carboninho ficou para trás aqui, eu não sei como é que apaga. Nós temos a cadeia longa de carbono aqui, né? E um aspecto interessante é essa curvatura, né? Que a cadeia insaturada faz, enquanto que a saturada ela é linear, tá? E essa linearidade, isso, ó, tem que ter paciência. Tá? Isso acaba favorecendo, em alguns casos, a dificuldade de quê? De reações externas. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, e for analisar problemas cardiovasculares, nós temos maiores problemas relacionados às chamadas cadeias saturadas. Né? Então, aqui, até mesmo o que acontece? É mais fácil ocorrer o que? Reações. Né? Então, se a gente lembrar, por exemplo, da margarina, né? Que nada mais é do que um óleo de soja hidrogenado, então, a administração, né, a introdução de hidrogênio, né, por causa das duplas ligações, isso acaba o quê? Isso acaba fazendo com que essa molécula insaturada que acaba se transformando ali, né, numa molécula saturada. Então você preenche aí alguns espaços. Então é mais fácil ocorrerem reações. Então, gordura saturada, né, ácido graxo saturado, né, mais difícil de reagir, é mais, vamos dizer assim, mais estável, é mais fácil de depositar aí, né, e vamos dizer assim, ser difícil de ser transportada na corrente sanguínea e aí alguns problemas cardiovasculares aparecerem relacionados a gorduras saturadas, tá? Então, insaturado, tá aqui a curvinha embaixo na molécula ali, a saturada, molécula linear, beleza? Bom, aqui, né, um famoso, né, lipídio, né, que a gente tem um medo, na realidade, principalmente quando você vai fazer um hemograma, né, em que se está suspeitando, né, de algum problema cardiovascular, ou se quer fazer um check-up, né, vai fazer um lipidograma lá, todo mundo tem uma preocupação, né, muito grande com a taxa de HDL, taxa de LDL, mas também a gente tem que preocupar com esse carinha aqui, ó, né, o chamado triglicerídeo, né, o triglicerol, ou trigliceróis, né, então tem vários termos que são utilizados ali. Então aqui, ó, né, então nós temos o glicerol, né, como a gente já tinha mostrado para vocês, e aqui, ó, tá, 3 cadeias de ácidos graxos, né, então 3 moléculas de ácidos graxos aqui. Se eu tivesse só uma monoglicerol, se tivesse só duas, um diglicerol, 3 triglicerol, triglicerídeo, né? E lembrando, tá, que o triglicerídeo pode ser sintetizado naturalmente no nosso fígado, principalmente, né, pelo consumo excessivo de carboidrato. Então, excesso de glicose, né, que está na nossa corrente sanguínea, a gente sabe que o corpo vai buscar tudo quanto é estratégia para reduzir a essa hiperglicemia. E uma das estratégias é o quê? Transformar esse excesso de açúcar, né, em gordura. E a gente, o principal gordura, vamos falar assim, né? O principal lipídio que ele é transformado, está aqui o famoso triglicerídeo. Às vezes vai lá, faz o exame de sangue, dá elevada taxa de triglicerídeo, o menino já associa, pô, mas eu não como gordura saturada, eu não como nem carne e tal, mas vai dar uma olhadinha que com certeza é o consumo de carboidrato que está demasiado, tá? Então tá aí o esqueminha aí do triglicerol para vocês. Cerídeos, né, se a gente pegar aí como um aspecto geral, né, como a gente comentou com vocês, né, a questão do quê? A questão da insolubilidade é o principal ponto. Tá aqui, ó, cerume, origem animal, né, vegetal, da botânica, lembrar da cutícula, que é o que geralmente aparece para vocês, né? E nas aves aqui, ó, tá algumas glândulas localizadas no bico, principalmente aves aquáticas, né? E que acaba o que ela acaba transferindo aí essa cera, né, por toda a pena, né, para dificultar o quê? Dificultar o encharcamento da pena e consequentemente a ave ficar flutuando ali com facilidade, até mesmo para capturar o alimento, se for uma ave ali aquática, onde a base da sua alimentação é da água, tá? Então, cerídeo, impermeabilização, né, é o ponto principal ali. Os esteroides, né, é claro que a gente sempre lembra aí dos hormônios, né, e lembra do famoso colesterol, né, que em muitas provas de vestibulares, né, já foi colocado lá que o colesterol não é um vilão,
Porque sempre teve aquela questão do colesterol, não sei o quê. Ah, minha mãe tem colesterol. Todo mundo tem colesterol. Quando a gente vai falar para aluno lá, minha avó tem colesterol. Tem, ótimo, que tenha mesmo. Porque o colesterol é fundamental. É um componente importante das membranas. É um componente importante dos sais biliares, um precursor de hormônio, um precursor de vitamina. Então, tem que ter colesterol mesmo. A questão, então, é o quê? É a hipercolesterolemia. Esse é o grande problema. Ou seja, essa elevada taxa de colesterol está no sangue, seja produzida, pelo corpo, pelo fígado, porque a predisposição genética, uma predisposição aí de erro metabólico pode fazer com que o fígado, tá, não consiga metabolizar esse excesso de colesterol, e aí pode acumular, e pode também ser resultado do que? Da alimentação. Uma alimentação rica em gorduras saturadas, de alimentos de origem animal, porque lembra, colesterol não é encontrado em vegetais, tá? Então, uma alimentação rica, em gordura saturada, em ácido graxo saturado, de origem animal, ela pode aumentar em muito a taxa de colesterol no sangue, beleza? E os carotenoides, como a gente tinha comentado com vocês, pigmentos, encontrados nos vegetais, tá? E que podem também atuar como importantes, componentes aí para a produção de vitaminas. No caso aqui, a vitamina A, que entra o quê? Que entra como matéria-prima importante na fabricação do retinol, que tem um papel importante na visão. A gente vai falar isso depois lá, quando a gente estiver comentando com vocês a respeito de vitaminas. Beleza? Tranquilo? Então, glicerídeos, óleos e gorduras, tá? Lembrar de quê? De ácido graxo saturado, insaturado, óleo origem vegetal, gordura origem animal, para facilitar. Cerídeo, cera, impermeabilização, esteroide, não esquecer do colesterol, vamos falar mais um pouquinho dele daqui a pouco. E carotenoide, lembrar do caroteno, lembrar de pigmentos, ok? Então, próximo ali. O esteroides, então tá aqui a molécula do colesterol, então às vezes é fácil fazer a identificação a partir do que dessas cadeias cíclicas aqui, uma das diferenças quando se coloca, por exemplo, ao lado de um glicerídeo, então é fácil fazer a identificação às vezes por essas cadeias cíclicas aqui, tá? Então, queridos, está aqui ó, o colesterol como principal componente. Vou para minha canetinha de novo, tá? Então está aqui o colesterol, Um dos pontos que sempre aparece para vocês em prova, é a questão do colesterol tem um papel importante na produção de hormônios, tá? Aí às vezes há uma tendência sempre da gente lembrar só dos hormônios sexuais, Só dos hormônios gonadotróficos, Mas aqui, ó, hormônios das adrenais, cortisol, que tem um papel importante aí em vários processos metabólicos, tá? E a aldosterona, que a gente sabe que tem um papel importante no equilíbrio hídrico, principalmente na absorção de muitos nutrientes minerais a nível de néfron, Vocês vão estudar isso daí no sistema urinário, tá? Outra função importante, componentes de membranas celulares, tá? E, tá? Vou passar aqui para frente, Outras funções importantes aqui do colesterol, No caso, tá ali, ó, na produção da bile, Então, no sistema digestório, a gente sabe que a bile é a única secreção digestória que não contém enzimas, mas que tem um papel importante na emulsificação, Atuar como detergente, Ou seja, quebrar essas moléculas de gordura em moléculas menores para facilitar a ação das lipases, tá? Precursor da vitamina D, Então, aquela questão, vai tomar sol, o sol tem vitamina, Não é bem isso, Não é que o sol tem vitamina. Nós temos alguns componentes lipídicos, Então, aquelas moléculas de colesterol, derivados do colesterol que estão justamente nas membranas, quando o quê? Quando ativados, pelo quê? Pelos raios solares, são convertidos em vitamina D, E a gente sabe que a vitamina D tem um papel importante para a absorção do cálcio. Então, para criança, e para idosos, é sempre indicado, na realidade, a exposição ao sol, Mas não é porque o sol tem vitamina, Justamente por causa dessas moléculas, de esteroides, de colesterol, vamos falar isso, Nós temos o ergosterol, que é um derivado, que também pode ser convertido aí, pode ser encontrado, inclusive, nos vegetais, tá? Mas que o quê? Que a presença dos raios solares pode levar aí essa conversão em vitamina D, E a presença da vitamina D, ela é fundamental para o quê? Para estimular a absorção de cálcio a nível intestinal e também a nível renal também pode acontecer, tá?
precursor de hormônios sexuais, já tínhamos dito isso daqui, mas de hormônios das adrenais também. A síntese dele, naturalmente, no fígado, né? Então, aqui já lembrar, colesterol de origem animal, não vai ser encontrado em vegetal, ponto final, tá? E absorvido no intestino através da alimentação, né? Então, os níveis de colesterol, tá? No organismo do indivíduo, né? Especialmente na corrente sanguínea, que é aquilo que aflige, né? A chamada hipercolesterolemia, ela pode ser o quê? Ela pode ser resultado, por exemplo, de uma predisposição genética, aonde há o quê? Onde há uma deficiência do metabolismo do colesterol, tá? Então, quer dizer, porque o colesterol ele vai ser removido novamente para o fígado para que ele seja utilizado na produção de sais biliares, e às vezes essa lentidão pode fazer com que essa taxa ela aumente na corrente sanguínea. E isso não é reflexo necessariamente de uma ingestão de quê? De alimentos gordurosos, né? De alimentos de origem animal. Isso pode ser o quê? Isso pode ser uma predisposição aonde o fígado está trabalhando mais lento por causa de uma predisposição genética familiar, tá? Então, às vezes, é muito comum a gente observar, né? Às vezes o aluno fala para a gente, fala, pô, professor, eu sou magro, minha alimentação é saudável, minha taxa de colesterol é alta, né? Então, isso daí é o quê? É um indício de predisposição familiar. Por isso que o histórico familiar para algumas doenças, né, são fundamentais para muitos de vocês que vão ser futuros médicos aí. Essa primeira triagem, essa conversa com o paciente, ela é fundamental até mesmo para você o quê? Né, medicar, né, e juntamente com essa medicação fazer esse paciente mudar aí alguns hábitos de vida, tá? E a absorção através da alimentação. É claro que se eu vou ingerir uma quantidade de alimentos gordurosos, né, alimentos de origem animal, é claro que a tendência aí de aumentar a taxa de colesterol ela é maior do que se eu não estiver ingerindo esses alimentos. Mas lembrando que o meu organismo produz, o fígado produz o colesterol, tá? Problemas associados ao colesterol, tá? Então, aqui é o grande vilão. Então, quando a gente fala de problema associado ao colesterol, nós temos que lembrar, né, de duas lipoproteínas transportadoras, né? O famoso HDL e o LDL. Então, aqui eu brinco muito com os meninos, ó, vai fazer o exame lá, o lipidograma, né? Dá uma olhadinha lá na taxa de HDL e LDL, né? Então, LDL, logo Deus leva. Se essa taxa aqui estiver alta, tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a presença do LDL, principalmente, tá? Por causa do quê? Da sua oxidação e a deposição nos vasos, ela acaba propiciando, tá? O acúmulo, na realidade, de que desses ácidos graxos na parede dos vasos. E esse acúmulo na parede dos vasos, olha aqui o que ele pode predispor. Pode predispor à formação de placas, né, que tendem a ser calcificadas. Lembra que o cálcio está circulando na corrente sanguínea, né, um elemento fundamental para a contração muscular, para a coagulação sanguínea, né? Então, o LDL, né, por ser uma lipoproteína de baixa densidade, então, e por causa dessa oxidação fácil, ele tende a depositar. Então, se ele deposita, né, e acaba o que? Acaba favorecendo a formação dessas placas calcificadas, chamadas de placas de ateroma, dependendo da intensidade dessas placas, isso pode começar a comprometer o fluxo sanguíneo, além de comprometer a elasticidade principalmente das artérias. Se é uma coronária da vida, né, que vai o quê? Que vai irrigar o miocárdio, então nós já temos o quê? Uma deficiência de nutrientes e oxigênio que chega até o coração e dependendo da proporção, né, esse infarto pode levar o indivíduo a óbito, tá? Ou pode exigir aí, né, que o paciente seja submetido a uma angioplastia ou para desobstrução ou para remoção, tá? Ou através até mesmo de uma medicação ele consiga aí remover aí essas placas internas nos vasos sanguíneos ali, tá? Então, o segredo é o quê? O segredo é a alimentação saudável, porque essa alimentação à base de vegetais, à base de óleos insaturados, né? Aquela alimentação associada a uma dieta, associada a uma vida, vamos dizer assim, com uma qualidade melhor, ela tende ao quê? A promover uma redução desse LDL, né? E uma produção maior do famoso HDL, né? Que é o chamado colesterol bom. Então, LDL, às vezes a gente encontra como colesterol ruim, mas não é um colesterol, né? O LDL, na realidade, ele é o quê? Ele é uma lipoproteína que está associada com a deposição de lipídio na corrente sanguínea, né? E o aumento aí da predisposição, né? Da formação das chamadas placas de ateroma,
né, que aí causa, vou mudar a canetinha aqui, eu vou colocar para o marcador, né, e aí promove aqui, ó, esse enrijecimento da parede dos vasos, né, ocasionados pela aterosclerose, né, que é a formação dessas placas calcificadas aí no interior das artérias. Beleza? Então falou de esteroide ou esterol, lembrar do colesterol, as principais funções do colesterol, né? Não esquecer, composição de membranas, precursor de hormônios, né? Tanto hormônios sexuais quanto das adrenais, precursor de vitamina, né? Fundamental, e a formação ali dos sais biliares. Tranquilo? E quando, não esquecer que ele é de origem animal, né? Sintetizado no próprio fígado, a sua taxa no sangue pode ser aumentada não só por uma produção normal, aí uma predisposição, né, uma preguiça aí do fígado, às vezes, de metabolizar esse colesterol e acaba elevando esse teor, como ele pode ser aumentado também pelo consumo de alimentos de origem animal. Tranquilo? Bom, tá aqui, a gente já tinha projetado isso daqui para vocês, né? O grande probleminha aqui, ó. Isso aqui são as chamadas placas de ateroma, né? O que pode levar ao processo chamado de aterosclerose e, consequentemente, ele levar ao infarto, né? E dependendo dos vasos que forem obstruídos, também pode levar aí aos chamados AVCs, né? Que são os acidentes vasculares. Tranquilo? Beleza, filhotes? E aqui, né, HDL, eu brinco com os meninos aqui, ó, utilizando a sigla para vocês não esquecerem. Olha que coisa maravilhosa, ó. HDL, hoje Deus livra. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, ó, LDL, logo Deus leva. Eita, hein? Hoje Deus livra. Então, esse daqui, ó, eu preciso manter a taxa dele alta, né? Claro que dentro do limite. Né? Então, nós precisamos o quê? Fazer com que a taxa de HDL seja maior do que a LDL. Tá? Então, o HDL ele tem esse papel importante, né? Sendo denominado como colesterol bom, mas lembrando que não é um colesterol, é uma lipoproteína transportadora de colesterol. Então, olha lá, ó, ele transporta o colesterol, tá? Para onde? Para o fígado. Então, se ele leva colesterol do sangue para o fígado, o que ele está fazendo então? Ele está ajudando a remover essa taxa de colesterol. Então, se ele está ajudando a remover a taxa de colesterol do sangue, ele está contribuindo para uma redução do colesterol sanguíneo, né? Reduzir a hipercolesterolemia. Por isso que ele é considerado aí como colesterol bom, tá? Mas lembrando que é uma lipoproteína, tá? Cuidado com isso daí. Então, aqui, ó, né? Então, a taxa de HDL, né? HDL, perdão, ela estando o quê? Ela estando satisfatória, então, o que isso acarreta na realidade? Uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque diminui, né, essa predisposição, tá, do acúmulo, da formação de placas de ateroma na corrente sanguínea. Tudo bem? Então, HDL, hoje Deus livra. LDL, logo Deus leva. Então, o que você quer? Ser livrado ou ser levado? Né? Garanto que é ser livrado. Então, cuidado com a alimentação. Tá? Então, carotenoides, já falamos para vocês, o famoso beta-caroteno, né? Eu acho que esse daqui ele é um referencial aí nas provas, né? Então, beta-caroteno, e que é, na realidade, um precursor da chamada vitamina A, né? Então, lembra, nós temos lipídios, né? Cuidado para não confundir, tá? Precursor de vitamina D, colesterol, é esterol, precursor de vitamina A, caroteno, né? Carotenoide. Tá? Então, quer dizer, nós temos dois lipídios, né, que conseguem o quê? Que tem esse papel importante de atuar como precursores, tá, de vitaminas aí. Tudo bem? Então, e lembrando também, né, que um dos papéis importantes dos carotenoides é atuarem como o quê? Como pigmentos fotossintetizantes, né? A gente fala pigmentos acessórios, né? Por quê? Porque a gente acaba tendo a clorofila como sendo o principal pigmento, tá ok? A voz já está começando a ficar cansada, porque já gravei algumas aulas já, mas vamos lá, vamos terminar aqui. Tudo bem, então? Caroteno, né? Lembrar de vitamina A, pigmento fotossintetizante, coloração, vermelho, laranjado, amarelo, tá? Encontrado em frutas, verduras, tudo bem? E o último aqui, para a gente encerrar, né? Os lipídios no grupo dos chamados fosfolipídios.
né? Então, aqui nós temos lipídios que são chamados complexos, né? Por que complexos? Porque são associados a outros elementos. Então, aqui nós não temos só a composição ali, né, de ácidos graxos, necessariamente. Então, aqui nós temos uma composição, né? Nós temos o quê? O fosfato, né? O fósforo aqui atuando nessa região que a gente fala região polar, cabeça do fosfolipídio, né? Então, essa cabecinha do fosfolipídio nessa região polar, a gente sabe que a principal característica dela, né, é apresentar essa afinidade, né, pela água, né? Então, é a parte que a gente fala de hidrófila. Isso é fundamental, por quê? Porque o fosfolipídio é um importante componente da membrana plasmática, tá? A famosa bicamada lipídica, né, que a gente vai estudar lá no modelo do mosaico fluido. E temos que lembrar que a membrana ela acaba sendo o principal envoltório celular, né? Mesmo sendo envoltório, a gente sabe que o principal papel dela não é proteger, mas sim controlar, regular a entrada e saída de substâncias, né? A chamada permeabilidade seletiva. E um dos fatores que garante essa permeabilidade seletiva associada a uma proteção como envoltório, porque eu também tenho que lembrar isso daí, porque não basta só o quê? Só controlar a entrada e saída, tá? E na realidade não atuar como envoltório eficiente, né? Então a gente sabe que essa afinidade em contato direto com a água, porque aqui, ó, aqui se eu tiver o meio externo, né? Então tem muitas substâncias que estão vindo juntamente com a água. Basta a gente lembrar que a água atua como solvente universal, a forte coesão das moléculas de água favorece o transporte de substâncias polares, né? Então tem que lembrar o quê? Que aqui fora tem água. Lá dentro da célula tem água, citoplasma. O principal componente é a água. Tem muitas substâncias que são dissolvidas ali. Então, impedir o contato com a água é impedir, na realidade, que muitos nutrientes sejam o quê? Sejam trocados, passem por intercâmbios ali, ó, de dentro para fora e vice-versa. Então, essa parte, né, que a gente está representando aqui por né, que é a parte que a gente fala polar, né, que é a parte hidrófila, né, ou também chamada de hidrofílica, ela tem esse papel importante porque ela permite a aproximação da água. Mas internamente nós precisamos também de quê? De uma proteção. É necessário uma camada que o quê? Que barre essa entrada descontrolada da água, porque senão a água fluiria, tá? De fora para dentro ou vice-versa, e praticamente aí nós não teríamos esse envoltório participando ali de forma eficiente, né? Então a célula entraria em turgidez ou em lise com uma facilidade muito grande, tá? Então o que que acontece? Essa parte hidrofóbica, né, que é essa parte interna, né, voltada ali, na realidade, para o interior, tá, da parte polar, então ela acaba fazendo com que essa parte aqui, ó, né, que é essa parte que está em amarelo, tem essa aversão com a água, isso acaba controlando essa passagem, né, que seria descontrolada caso não tivesse essa região hidrofóbica. Então, quer dizer, que uma das propriedades importantes da membrana, que é atuar como envoltório, ela é o quê? Ela é explicada, ela é favorecida justamente por causa dessas duas, né, vamos dizer assim, composições aqui, vamos usar esse termo, tá, dos fosfolipídios. Ter uma região apolar, né, que favorece o quê? Perdão, a região polar, que favorece esse contato com a água, deixa a água chegar trazendo nutrientes que são importantes, mas, por outro lado, o que que acontece? Uma parte apolar, que é uma parte hidrofóbica, que fala assim, ó, então agora vamos controlar a entrada e a saída dessas substâncias. Então, dessa forma, a membrana atua como envoltório eficiente, promovendo aí a chamada permeabilidade seletiva. Tranquilo? Queridos, tá? Eu vou sair aqui do... Cadê ele aqui? Deixa eu sair aqui. Calma, tenha paciência. Ó, deixa eu sair daqui. Tô apanhando aqui, mas vai na fé que nós vamos organizar, tá? Bom, tá aqui, pronto. Devagarzinho, nós vamos chegar lá. Vou apanhando aqui uns dias para montar aula só em casa, tá? Então, filhotes, tá aí, né? Eu espero que a aula tenha, né, vamos dizer assim, ajudado vocês, né? Esse é o objetivo nosso, na realidade, tá? E espero que vocês resolvam as listas aí, qualquer dúvida, tá? Eu tô cansado também, já é quase 2 horas da manhã,
Mas a gente vai postando mais material com vocês e, na medida do possível, assim que a gente passar, né, por essa epidemia, se Deus quiser, a gente está com vocês novamente em sala de aula para ajudá-los e para continuar, né, a nossa preparação aí até o final do ano, tá? Beijão para vocês, fiquem com Deus e não esquece da quarentena não, tá bom? Tchau, tchau.